Eu quero falar com você nesse vídeo sobre 3 passos para você praticar a conversação mesmo que você seja iniciante. Tô chegando aqui na Universidade do Inglês e a gente vai bater esse papo. Vamos lá comigo? Hello guys, how's it going? E aí? Vamos falar então sobre 3 passos para você praticar a conversação mesmo que você seja um iniciante. Eu estava agora aqui conversando com uma pessoa no banco aqui pertinho da Universidade do Inglês e ele falava para mim que já teve algum contato com o inglês, já usou alguma coisa de inglês, mas queria saber como praticar a conversação, como começar a colocar para fora o inglês que muitas vezes a gente já tem aqui. E se eu começar a falar para você palavras que a gente conhece aqui no Brasil e que elas já são abrasileiradas para nós, né, que a gente não precisa de tradução, tá cheio de palavras que a gente usa. Eu poderia falar para você de podcast, por exemplo, que a gente não traduz, a gente já ouve o podcast direto em inglês. Eu poderia falar para você de love, que é uma palavra que nós traduzimos. Love you, money. Então tem palavras que a gente traduz como money, como love, mas tem uma série de outras palavras aqui que a gente já usa direto em inglês e a gente nem percebe. Principalmente quando a gente está falando de área de tecnologia, de coisas que chegaram mais novas para nós. A gente simplesmente usa elas em inglês, fora uma série de outros vocabulários que a gente já pode ter absorvido, que a gente já pode ter aprendido em algum filme, em alguma música ou até mesmo em algum curso de inglês que você já tenha feito. Tranquilo? Vamos lá, Eric? Ok, eu entendi. Muitas vezes a gente já tem vocabulário, mas na hora de colocar esse vocabulário para fora a gente trava, a gente bloqueia. E como eu posso fazer para melhorar isso então? Ou por que que isso acontece? Por que que a gente trava? Primeiro ponto aí de dificuldade para a gente colocar esse vocabulário para fora é o seguinte. É algo que eu costumo chamar de ditadura do inglês perfeito. Já ouviu falar disso? Eu não sei se você conhece ou não, mas muito provavelmente você já viu alguém tentando falar alguma coisa em inglês e uma outra pessoa que nem inglês fala, que nunca saiu do Brasil, que nunca recebeu ninguém de fora para ajudar, nunca fez nada em inglês na vida dela, ela só estudou inglês alguma vez, mas nunca usou o inglês dela para nada, ela quer falar que o outro tem um accent, que ele tem um sotaque que é abrasileirado, que ele tem uma pronúncia que não é boa. Já viu isso? Pessoas criticando a pronúncia de outras pessoas, mas ela nem fala inglês, e isso acontece muito aqui no Brasil. Aqui no Brasil, normalmente, quando alguém se destaca, vem outro e pô, martela, né? Alguém apareceu, levantou, toma porrada, toma martelada, e isso é ruim. Eu costumo dizer para os meus alunos, se você está aqui me acompanhando no canal, eu te trato como um dos meus alunos, então eu quero falar para você que está aqui comigo. Feito é melhor que perfeito. Os seus erros de hoje fazem parte dos seus acertos de amanhã. Então, para você entender se eu estou fazendo sentido ou não para você, é o seguinte, eu não importo se a sua pronúncia ainda não está perfeita. Se você estiver cometendo erro hoje, mas está usando o seu inglês, você está criando aqui, ó, conexão neural para conseguir lembrar desse vocabulário depois, para conseguir usar no dia a dia. É normal, como qualquer coisa que a gente vá começar a fazer. Até a gente fazer isso de forma natural, de forma mais automática, a gente vai usar um pouquinho de horas. A gente tem um número de horas que a gente precisa se dedicar, que a gente precisa fazer alguma coisa para que ela fique de uma forma mais automática para nós. Então, a mesma coisa acontece com o inglês. Se você for esperar estar perfeito para aí começar a falar, I have to tell you, you are never going to speak. Você nunca vai falar inglês se você for esperar ficar perfeito para então começar a falar. When I speak perfectly, then I will start to talk. Quando eu estiver falando perfeito, aí eu vou começar a falar. Você não vai falar nunca. Então é importante a gente começar agora mesmo. Esquece esse negócio aí da ditadura do inglês perfeito. Se comunica, vai lá, usa, fecha contrato, faça viagem, passe pela alfândega, pela imigração, coma nos restaurantes, passe na entrevista de emprego, seja aprovado. Depois você vai aperfeiçoando conforme você vai usando o seu inglês. Essa é a grande mensagem, é o mais importante. Mas Eric, você falou que ia me dar 3 passos práticos para eu praticar minha conversação, mesmo que eu seja iniciante. Step number 1, passo número 1, eu quero que você
tenha no seu celular, que você baixe um aplicativo no seu celular ou que você acesse através do Google aí, um dicionário de inglês em inglês. Vou te dar 3 opções e eu vou deixar lá na descrição desse vídeo para você essas 3 opções de dicionário, ok? Word Reference. Word Reference, ele é praticamente um salva-vidas para muita gente quando eles estão viajando, quando a pessoa ainda não fala inglês. Por quê? Ele tem o áudio em inglês, tanto o americano quanto o British, quanto o britânico. Ele tem uma explicação da palavra em inglês com exemplos. Então ele tem a pronúncia americana e a inglesa, ele tem a explicação da palavra com exemplos e com contexto. Isso facilita para a gente entender. Na mesma linha, The Free Dictionary, que é um outro dicionário. E você tem também o Forvo, que eu já citei num outro vídeo, onde a gente tem aí pronúncias de vários nativos de localidades diferentes, pessoas com sotaques diferentes, just the way it happens here in Brazil, da mesma forma que acontece assim aqui no Brasil, quando a gente tem uma pessoa do Rio Grande do Sul, uma outra pessoa de São Paulo, uma outra pessoa lá de Alagoas, uma pessoa do Rio de Janeiro, cada um desses vai ter um accent, uma pronúncia, um sotaque diferente, falando português aqui no Brasil. The same thing happened with English, a mesma coisa acontece com o inglês. Então, eu não quero que vocês se fixem nessa questão do eu preciso ter um inglês perfeito, porque vai ter diferença de accent, de sotaque daqui para lá, de lá para cá. Eu quero que você comece a usar o seu inglês. Combinado? Compromisso? Vai estar lá na descrição esses dicionários, não precisa se preocupar em decorar. Número 2. You have to talk to yourself. Você tem que falar consigo mesmo. Sim, vão achar que você é meio louco se você fizer isso na rua, but never mind, don't worry. Cara, não liga, não se preocupe. Eu acabei de fazer isso agora. Eu falo na rua, eu falo sozinho o tempo todo. E isso é uma coisa muito legal para você começar a praticar. Eric, eu tô no começo, não tenho ninguém para conversar ainda. Fale com você mesmo. At the beginning, if you are at the very beginning, se você está bem no começo, o que você vai fazer? Palavras em inglês no meio de frases em português. Por exemplo, today eu vou have dinner fora. Então, se você fala um pouquinho de inglês, você entendeu aí que eu disse hoje eu vou jantar fora. Ah não, Eric, meu inglês está um pouquinho melhor, eu consigo falar. Tomorrow I will have dinner with my wife. Amanhã eu vou jantar com a minha esposa. Yesterday I went to the mall. Ontem eu fui ao shopping. Então, se você achar que você já consegue pôr a frase toda em inglês, vá colocando a frase toda em inglês. Se você está mais no começo, mistura, mixes, English and Portuguese words. Mistura palavras em inglês e português. Mas começa a falar, começa a colocar para fora, porque você vai treinar o seu aparelho fonador, você vai treinar suas conexões neurais. Quanto mais você estiver listening in English, quanto mais você estiver ouvindo em inglês, mais você vai começar a identificar palavras novas, palavras que você já reconhece e que você pode ir acrescentando nas suas conversas com você mesmo. Parece maluquice? Parece maluquice, mas isso cria uma tremenda conexão neural, você vai acostumando a conversar, e quando você percebe, você está fazendo pequenos flash speeches, pequenos discursos relâmpagos, onde você descreve, por exemplo, que hora que você acorda? What time do you wake up? Responde aí pra mim nos comentários desse vídeo. I wake up at... What do you have for breakfast? O que você toma de café da manhã? Responde para mim lá no comentário também. For my breakfast I have... Or I don't have breakfast. Pro meu café da manhã eu como ou eu não tomo café da manhã. Porque se você prestar atenção, quando eu te perguntei What do you have for breakfast? Você responde para mim I have for breakfast. Você usa a maior parte da minha pergunta na sua resposta. E vai praticando, porque isso vai criando as conexões neurais, que eu estou repetindo várias vezes nesse vídeo, você vai entender o porquê. E o terceiro passo, se você já tiver um pouquinho melhor, você vai narrar o seu dia, narrar a sua vida como se fosse um reality show, como se fosse um reality show, um BBB, uma Fazenda, sei lá o que é que passa de reality show hoje em dia. Mas eu quero que você coloque... Eric, por que então a referência do reality show? Porque eu quero que você coloque emoção, que você coloque energia, que você deixe isso curioso, ali contando a sua vida como se você fosse um personagem de um filme. É o fantástico, o Show de Truman é um filme legal que todo mundo está filmando, a cidade toda, tá todo mundo envolvido na vida de um cara e mostra ele crescendo, o filho dele nascendo, ele trabalhando, ele saindo de casa, ele voltando para casa e a vida dele é transmitida 24 horas por dia. Imagine que esse aí é você e eu quero que você descreva com detalhes, como se fosse um reality show. What do you do in your day? What time you wake up? At what time do you have your breakfast? How do you go to work? If you work, if you study?
What you do in your free time? Então, que hora que você acorda? O que você toma de café da manhã? Você trabalha, não trabalha? Como que você faz para ir trabalhar? O que você almoça? O que você faz no seu tempo livre? Vai colocando aí descrições e contando a sua rotina, like if you were introducing yourself to someone you just met. Como se você estivesse aí se apresentando para alguém que você acabou de conhecer. Vai parecer loucura no começo? Vai, mas você vai ganhando diversão, vai ganhando vocabulário e vai criando conexão neural. Eric, o que é essa bendita dessa conexão neural que você falou o vídeo todo? Quando a gente começa a fazer alguma coisa, o nosso cérebro ainda não tem ligação, não tem conexão. Então a gente fica travando, a gente fica dando soquinho, não tá natural. Quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai automatizando, mais a gente vai criando conexão, vai criando massa cerebral para conseguir fazer aquilo melhor, cada vez mais fácil, cada vez melhor. Então, com mais facilidade e com maior qualidade. A mesma coisa vai acontecer com o seu inglês. Pratica esses 3 passos. Vamos lá, Eric. Então eu vou usar o dicionário inglês. Eu vou falar comigo mesmo e eu vou ir narrando a minha vida com mais detalhes cada vez mais, como se fosse um reality show. Você vai perceber as suas habilidades de comunicação e de conversação melhorando cada vez mais. Junto a isso, você vai listening in English, vai ouvir bastante coisa em inglês. Filme, legendado. Série, legendado. Música, em inglês. O máximo de inglês que você colocar no seu dia a dia vai te ajudar a se acostumar com o ouvido, consequentemente a sua pronúncia vai ficar cada vez melhor. Maravilha? Na descrição desse vídeo eu estou deixando então o acesso a esses dicionários que eu comentei com você e eu estou deixando também um outro vídeo onde eu mostro como você tem 5 passos para você praticar e levar o seu inglês para o próximo nível em questão de 8 semanas. Isso mesmo, Eric. Como eu posso fazer então 5 passos para aprender inglês em 8 semanas? É uma aula gratuita que eu gravei e eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo para você também, ok? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar sabendo sempre que a gente libera um vídeo novo e segue a gente lá no Instagram, porque lá eu vou mostrando rotinas do nosso dia a dia, eu vou entregando outro tipo de vocabulário, eu vou explicando coisas novas que estão acontecendo. A gente tá para fazer uma viagem para os Estados Unidos aí, assim que você estiver vendo esse vídeo, e eu vou mostrar muitos bastidores e muitas coisas do dia a dia lá dos Estados Unidos, lá no Instagram também. Então, deixa o seu like, deixa as suas respostas aqui para eu saber. What do you have for breakfast? At what time do you wake up? Pega os links aqui na descrição e me segue lá no Instagram da Universidade do Inglês. É isso aí por hoje. See you soon, te vejo em breve. God bless you, Deus te abençoe, bye bye, tchau, tchau.